Você sabe o que significa temer a Deus e dar-lhe glória? No estudo de hoje, nós vamos ampliar a nossa análise da primeira mensagem angélica e entender como a gente pode aplicar na nossa vida. É agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Como é que você passou o seu final de semana? Deu para dar aquela curtida com a família, aquela descansada, passeada? Não deu? Está no corre aí, já trabalhou ontem? Não esqueça, tire momentos para estar junto com a sua família em comunhão. Gostei muito que a doutora Hipotenusa falou para a gente na quinta-feira, né? Os momentos de comunhão, a importância de estarmos juntos em família, com os nossos filhos, né? Por isso, não esqueça, deixa eu até aproveitar aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui o nosso guia de estudos, a nossa revista da Volta ao Mundo em 7 dias, com a turma do Super Lupa. Eu tenho a certeza que vai ser especial para você sentar com seus filhos, tá? Sentar aí. Olha aqui, dá uma olhadinha. Deixa eu até virar aqui para você dar uma olhada. Ó. Uma olhadinha. Que material, eu tenho a certeza que ler as histórias. Vou girar aqui um pouquinho, olha. Ler as histórias, preencher, responder, porque, olha, a meninada vem com pergunta, viu? Eles vêm com perguntas. E olha, tem umas perguntas que às vezes a gente até fica meio assim. Então, tenha momentos de comunhão com a sua família. Vamos orar a Deus, estamos... deixa eu te falar, né? Você liga agora, meu diretor está lembrando aqui, fez a propaganda e não falou do telefone ainda. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 31 27 21 27 31 21. Vou repetir agora. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone. Nossa equipe está pronta para atender você. Peça seu guia de estudos. E a gente está na nossa temporada aqui no Escola Bíblica estudando o livro do Apocalipse. Então nós também temos o nosso guia do Apocalipse, tá? Se você ainda não pediu, não esqueça. É a escola bíblica que forma alunos através da Bíblia. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo iluminação ao abrirmos a sua palavra. Pai do céu, muito obrigado porque estamos juntos para estudar a Bíblia mais uma vez. Nos dê compreensão, entendimento, que a gente entenda que quando estudamos a tua palavra, é a sua vontade para nós. Por isso, Pai, nos dê agora lucidez. Eu peço que o Senhor abençoe cada família, cada casa, que eles tenham momentos de comunhão. Talvez alguns vivem sozinhos, que o Senhor possa prover formas dele ter a comunhão numa comunidade, numa igreja, para que ele tenha certeza de que é importante para ti também e para as pessoas. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a Bíblia. Vamos ao capítulo 14 do livro do Apocalipse e vamos começar, a gente começou na quinta-feira, né? Só vamos ampliar aqui a lição número 12, tá? Tá aqui, ó, a lição número 12. Só para você ter aí, a gente começou o estudo, demos um breve, né, panorama aí, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais na mensagem, essas mensagens, né? Hoje e amanhã a mensagem às igrejas, ou melhor, a mensagem que as igrejas, que o povo de Deus deveria levar
tríplice mensagem angélica que os mensageiros do Senhor devem levar. Vamos entender um pouquinho mais isso? Só para relembrar, a gente começou um pouquinho na semana passada entendendo o contexto das 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14, lembrando que a gente tem uma investida do mal, que começa no capítulo 12, aí a gente tem os 2 poderes, o poder religioso e um poder civil, uma nação, eles se unem com o inimigo de Deus para destruir o povo de Deus nos últimos dias. E no início do capítulo 14, nós temos esse povo identificado como os 144.000, aqueles que foram fiéis à palavra, aqueles que não se contaminaram com falsas doutrinas, aqueles que não recebem o sinal da besta, ou seja, eles obedecem os mandamentos, eles fazem a vontade do Senhor, eles guardam os mandamentos do Senhor, inclusive o mandamento do sábado. A gente vai entender um pouquinho mais isso hoje. Eu quero falar carinhosamente um pouquinho sobre isso, porque dá sempre a impressão, né, que quando a gente fala do sábado aqui na Novo Tempo, que a gente não está falando de algo que é bíblico, que a gente criou essa ideia. E eu vou convidar você a refletir comigo com todo carinho, todo respeito. Não desliga, não muda, só abre o coração para entender. E quando eu falo sobre isso, eu também não estou querendo criticar a sua maneira de ver ou a forma como até a sua igreja aborda o tema. Não, eu só quero te convidar a estudar o texto bíblico. E eu já falei isso algumas vezes, a gente não está fazendo uma concorrência com outra igreja, não. A nossa responsabilidade é compartilharmos a palavra, o que o texto bíblico diz. Então, por isso, quero te convidar a ir junto comigo. Então, vamos lá. A gente analisou esse contexto, 144.000 que vivem nos últimos dias, eles devem pregar essas mensagens que são apresentadas. Os seguidores de Jesus apresentam uma mensagem de salvação aos habitantes da terra nos últimos momentos da história. Esta mensagem de salvação mostra um compromisso que eles têm em fazer a vontade do Senhor. Os seguidores de Jesus aceitaram o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Então, os seguidores de Jesus foram fiéis à palavra de Deus, como eu mencionei. E agora, eles vão apresentar esta mensagem para os últimos dias. Por quê? Porque a proclamação do Evangelho ao mundo inteiro foi aquilo que o Senhor deixou para nós e que seria o último sinal, o último evento para se concretizar antes do fim. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O Evangelho, a salvação de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, deveria ser apresentado a todo mundo. E eu já falei isso aqui em algum momento. Às vezes dá para a gente a impressão das limitações, dos desafios, das milhões de pessoas que existem no mundo e que não sabem quem é Jesus, não conhecem o nome Jesus Cristo. E eu queria dizer para você que o Senhor está se revelando a essas pessoas. O Senhor está se apresentando a essas pessoas. Talvez não conheçam, não tenham a ideia daquilo que nós conhecemos e da forma como nós entendemos. Mas o Senhor está. E hoje, cada vez mais, através da internet, da inteligência artificial, das ondas de rádio, da rádio, por exemplo, a gente tem a Rádio Mundial Adventista, que através de ondas curtas alcança lugares, os mais remotos lugares que existem no mundo, para que pessoas conheçam a verdade da palavra. E o Senhor está fazendo isso hoje. Parece que existem limitações, desafios, existem limitações e desafios, mas o poder que o Senhor tem
transponha qualquer limitação ou qualquer desafio. Esta é a mensagem para o último momento da história. E agora nós vamos ao verso 6 de Apocalipse 14, que é esta primeira mensagem. Eu comecei a estudar lá na quinta-feira. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Um anjo, mensageiro. Então o Senhor terá mensageiros nos últimos dias para pregar um evangelho eterno, as boas novas sobre Cristo. Um evangelho que foi estabelecido, apresentado antes da fundação do mundo. A gente já trabalhou isso aqui. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, a todos aqueles que ainda não aceitaram o Senhor. E a gente vai dizer aqui, aqueles que são descrentes, usando uma linguagem, talvez até uma linguagem, né, assim, até mais interna, né, para o mundo religioso, mas eu vou dizer aqui, aqueles que ainda não entenderam. Essa mensagem é para aqueles que ainda não entenderam. Essa mensagem é para quem já conhece, porque ele vai ter certeza, mas essa mensagem é para aquele que ainda não aceitou ou não entende algumas verdades da palavra. Por exemplo, todo carinho aqui, estou falando para você que é um cristão fiel à palavra, mas talvez não entendeu ou não entende totalmente a mensagem do sábado. Vou usar como exemplo porque a gente vai ter na sequência. Não entende? Tem dificuldade? Ou talvez tenha uma ideia equivocada, achando que isso só pertence a quem é adventista do sétimo dia, ou que isso veio através de alguém da igreja adventista. Não. Eu compartilho com você que, para te dizer que é o que está no texto bíblico. É o que a palavra diz. E como eu mencionei, com todo carinho e todo respeito, tá? Com todo carinho e respeito, e porque o nosso propósito é ensinar a palavra. E o primeiro passo é respeitar o que o outro acredita. Sabe, não estou aqui para dizer que um é mais cristão, um é menos. Não é, isso não é papel. O papel é compartilhar a mensagem da palavra. Então, todos que se assentam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Essa é a dimensão mundial. E a gente vê que a besta, o sistema religioso que se opõe a Deus, também é adorada em todos os lugares do mundo. Está lá no capítulo 13, verso 7. E qual é a primeira mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Rapidamente, para a gente entender aqui. O temer a Deus significa, tentei simplificar, ser didático aqui, tá? É levar Deus a sério na vida. É comprometimento com as suas orientações, é o respeito a quem é Deus, não é medo de Deus. É um relacionamento com Ele, é uma rendição total à sua vontade. É temer a Deus. Temer a Deus me conduz ao arrependimento. É temer a Deus e saber que Ele cuida de mim. E eu me arrependo, eu me coloco diante dEle e digo, Senhor, dirige minha vida. Então, temer a Deus é um compromisso. Não é o que eu faço, não é o que eu quero, mas é aquilo que Deus faz e é aquilo que Deus quer para a minha vida. Está claro isso para você? Eu gosto de repetir porque, às vezes, a gente até diz, eu temo a Deus, só que eu quero fazer a vida do jeito que eu quero. E parece que hoje a gente não está disposto a ouvir o que Deus quer. Mas a gente está condicionando a nossa vontade, dizendo assim, não, é o que eu quero. Isso aqui é desafiador para todos nós. Então, temer a Deus é essa rendição. Dar-lhe glória é resultado desse compromisso que eu tenho com Deus. Porque Ele me disse, faça isso. Ele disse, esse é o caminho.
e agora eu quero fazer o que Ele disse que eu tenho que fazer. Fica claro para você que o dar glória é a manifestação diária da vontade de Deus para a minha vida e o meu compromisso, aquilo que eu quero fazer. Todos os que vivem e viveram sobre a terra, essa é a terceira parte para a nossa reflexão. Prestarão contas a Deus acerca da decisão de aceitar ou rejeitar o Evangelho. O texto bíblico vai dizer, está aqui, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, a primeira mensagem é, tenha um compromisso com Deus. Agora não esqueça, revele isso na sua vida, todos os dias. Porque um dia, todos nós daremos conta. Isso é para dar medo? Não, não é para dar medo. É para dizer, eu tenho um compromisso. E se eu morrer, um dia eu vou acordar para ter a vida eterna ou a perdição eterna. Então a mensagem de juízo é importante. E vou repetir o que eu tenho dito aqui. Mensagem de juízo divina não é uma vingança, mas é uma libertação para quem está sendo perseguido e para o mundo oprimido pelo pecado, pelas escolhas equivocadas. Eclesiastes capítulo 12, verso 14 diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Lembra o contexto? Salomão se dedicou, se entregou, foi fiel a Deus, em determinado momento se afasta do Senhor e procura na vida e nas filosofias e nas ideias humanas o preencher do vazio. E no final, isso faz com que ele chegue a esse sentimento. Parece que quanto mais faz as coisas, mais vazio existe. E aí ele diz, tudo na vida é vaidade, é vazio de vazio, é sopro de sopro. E no final do livro ele vai dizer, em suma, o mais importante é, e eu vou terminar com isso, que é obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade. Por quê? Porque um dia eu vou ter que dar contas das escolhas que eu fiz. A questão central da última crise na Terra vai girar em torno da adoração. O texto bíblico vai dizer, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E o quê? Adorai. Aqui está. Ou eu vou adorar a Deus, fazer sua vontade, ou eu vou adorar a besta e fazer a sua vontade. Ou vou ter o selo de Deus, ou vou ter a marca da besta. A palavra marca, eu acabei não explorando isso, né? A palavra marca é um sinal. Um sinal que vai me fazer rejeitar ou ter rejeitado a vontade do Senhor. E essa é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro a besta. E esse é o final, adoradores da besta e adoradores de Deus. E os adoradores de Deus, como nós vimos na semana passada, os adoradores de Deus correrão o risco de perder sua vida. Haverá um decreto de morte da besta, da nação que emergiu da terra, um decreto de morte para quem não adorar a besta, o poder religioso que surgiu dos povos. Essa é a história do fim. Mas a história do fim, ela começa hoje, com a escolha que eu faço hoje. E aí, para a gente que lê a Bíblia normalmente, a gente tem desafios, sabe por quê? Porque a gente, às vezes, quer falar do jeito que a gente acha que é. E como eu mencionei, a gente não quer o temor ao Senhor, ou seja, render-se à sua vontade. E aí eu volto para a segunda parte. Quem eu vou adorar? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto me leva aonde? A criação. E eu quero relembrar Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Verso 12. No 7º dia, no sábado, o Senhor parou as suas atividades e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu não quero ficar aqui, né? Eu sempre... uma vez vi um pastor, que é uma pessoa que eu admiro particularmente, né? Ele diz assim, a gente não precisa ler os textos ou abrir a Bíblia para ficar comprovando ou provando algo. Não, a gente abre a Bíblia, a gente lê os textos para mostrar o que é a verdade da palavra, para a gente viver a palavra e na palavra a gente dizer, o Senhor deseja isso para você. Tá claro? Então, quando eu estou fazendo referência a isso, é que o texto de Apocalipse capítulo 14 e o verso 7 está me levando ao evento da criação. Eu vou adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E eu adoro o Senhor fazendo sua vontade. E o sábado é o dia em que isso me traz à memória. Eu vou voltar aqui. Quero fazer referência aqui ao texto específico que está... Quero te convidar, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, tá? Lembra que a gente vai compará-lo ao texto de Apocalipse 14, verso 7 e ao texto de Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Então, só para a gente fazer a comparação aqui, eu coloquei só o último verso, tá? Que é o verso 11. Mas ele começa lá assim. Lembra, o Apocalipse diz que a gente tem uma última mensagem para a história desse mundo, que é temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adore, está dizendo, pregue isso, fale isso, e adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então me lembra a criação, está claro? A gente vai para Gênesis e a gente vê a criação, que o Senhor no 7º dia parou. Então ele está dizendo assim, adore o seu Criador. E semanalmente, quando eu paro as minhas atividades no sábado, ele me reporta a semana da criação e me reporta ao meu Criador. Por isso, lá em Êxodo capítulo 20, onde nós temos os 10 mandamentos, que são o manual, a orientação, os caminhos que Deus quer para a minha vida, ele diz lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A mesma referência. Se eu vou lá, mais uma vez, volto para Apocalipse 14, eu devo adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então ele está dizendo assim, e por isso quero dizer com carinho aqui para você, quando eu estou falando sobre o sábado, quando alguém aqui na Novo Tempo fala sobre o sábado, nós acreditamos, segundo a palavra de Deus, não é uma pessoa que diz, não é a palavra de Deus, confira no texto. Nós acreditamos que essa é uma mensagem para os últimos dias da história da humanidade, porque esta é a vontade do Senhor. Ah, mas é para parar um dia de atividade? É muito mais do que o parar um dia de atividades, do que parar o trabalho. É a referência. Se eu tiro a referência, de onde eu vim, sabe? Se alguém tirasse minha referência, de onde você veio? Sabe, quem são seus pais? Qual a cidade que você nasceu? É a minha identidade, sabe? A minha identificação, a casa que eu fui criado, sabe? O sábado é essa identidade. Eu olho para o sábado e parei.
puxa, por que eu parei? Porque o Senhor um dia fez a terra, descansou no sábado. Ele é o meu Criador e Ele quer que eu relembre isso cada semana para eu não deixar de olhar para Ele, para quem Ele é. E você sabe qual é o grande problema que a gente vive hoje no mundo? É que nós perdemos nossa referência de onde nós viemos, quem nos criou verdadeiramente. Perdemos a nossa identidade. Aí a gente centraliza em nós mesmos, a gente... olha, não é uma crítica, mas eu não posso dizer, mas pode ser qualquer dia, ou pode ser outro dia, esse dia, ou pode ser no domingo. O Senhor deixou um dia porque essa é a marca, a identificação. A identificação mostra claramente a nossa origem. E aí Eclesiastes vai dizer, Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Está aqui nossa identidade, está aqui a nossa identificação. Em São João 14, verso 15, Jesus vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vou repetir, isso não é meritório. Dá para entender como eu digo meritório? Dá para entender? Não é que eu vou conquistar porque eu estou fazendo isso e eu vou obedecer porque assim eu vou... Não! Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu amo o Senhor Jesus, porque Ele me criou, porque Ele, através do sacrifício na cruz, me salva. E por isso, eu vivo os mandamentos, eu dou glória, eu temo a Deus, porque eu tenho um compromisso com Ele, e não é a minha vontade, é a vontade dEle. E quando eu estou falando isso para você, querido, eu não estou querendo dizer, sabe, que é a vontade de um homem, não. É a vontade de Deus, e nos últimos dias da história deste mundo, a grande diferença está na adoração. Adorar a Deus e fazer a vontade dEle, ou adorar, na linguagem apocalíptica, a besta, o poder religioso que se opõe a Deus e por trás há um inimigo, e fazer a vontade desse poder religioso. Eu quero orar para que o Senhor nos dê condições para a gente ter sabedoria, entendimento, discernimento, lucidez, para fazermos a vontade dEle. Mesmo que seja desafiador, que você tenha que, às vezes, enfrentar lutas, nós temos, né? Mas que a gente faça isso, a vontade do Senhor. Pai, obrigado pela palavra, que a gente faça a Tua vontade, não aquilo que a gente quer, que a gente tenha um compromisso contigo, que a gente tenha um compromisso com a Tua palavra, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, estudando a palavra. Se você tiver dúvidas, estamos juntos na caminhada, tá bom? E a gente se encontra amanhã para estudarmos a terceira mensagem, tá? Um abraço e até amanhã.